Olá, todo mundo, cordialmente, boa tarde. Ó, tô com a camisa do Brasil aqui só para celebrar, né? A Copa do Mundo tá chegando. Comprar a camisa oficial essa semana, chegou ontem para mim, né? Então eu tinha que usar ela. Seguinte, eu tô gravando essa aula aqui dia 9 de novembro, né? Tá pertinho do Enem. Lentes esféricas e formação da imagem. Acho que todo mundo tem uma noção bem interessante. São lentes, né? Todo mundo já pegou, né, em óculos, já viu um óculos, também lupa, né? Tem uma lupa aqui, ó. Então é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Ó, então vamos começar então. Tipos de lentes. Então a primeira parte aí dessa primeira aula nossa é falar dos tipos de lentes, né? Como é que a gente dá nome a lentes. É muito fácil. Dá uma olhada aqui, ó. Tem esse conjunto de lentes aqui e também vai ter esses conjuntos de lentes aqui, ó. São diferentes. Um é diferente do outro. Eu vou falar a diferença deles daqui a pouquinho. Primeiro eu vou te ensinar o nome de cada lente. Percebam que aqui, ó, é convexa de um lado e convexa do outro. Lembra, né? Convexa é a parte de fora aqui, ó. E côncava é a parte de dentro. Então, se ela é convexa de um lado e convexa do outro, temos uma lente biconvexa. Olha como é que é fácil. Então, aqui é chamado de lente biconvexa. Agora, dá uma analisada aqui, ó. Esse aqui é plano de um lado e convexo do outro. Então, temos uma lente plano-convexa. Agora essa aqui, ela é côncava de um lado e convexa do outro. Então é uma lente chamada côncava convexa. Olha como é que é fácil, né? Dar nome às lentes. Então deixa anotado aqui, ó, biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Já essas aqui, eu percebo que ela é côncava de um lado e côncava do outro. Dos dois lados ela é côncava. Então ela é bicôncava. Aqui, ó, você está sabendo o nome já, pode falar aí mentalmente para mim. E aqui, ó, ela é convexa de um lado e côncava do outro. Então, convexa, côncava. Então, esses aqui são os nomes, né, das lentes. Pronto. Particularmente, eu acho que nunca caiu questão sobre nome de lentes no Enem, mas basta você analisar, né, e dar um nome. Então, é muito fácil. A lente biconvexa é a lente modelo nossa, de lente esférica, que a gente estuda, né, daqui a pouquinho, né, sobre formação de imagem. E a representação dessa lente, onde estou com o mouse aqui, ó, é assim, ó, né? Essa representação é uma setinha, né, com a setinha mostrando que as bordas são mais finas. Já a bicôncava é a nossa referência desse conjunto aqui, ó. E a representação dela é uma setinha ao contrário, tá bom? Então, ao invés de eu ficar desenhando assim, vai ser muitas vezes desenhado assim. Igual assim, vai ser desenhado assim. E eu quero começar aqui falando para vocês, né, qual que é a lente convergente e qual que é a lente divergente. Qual que é a lente que converge os raios? Todas essas aqui, ó, essas três primeiras. Olha como é que é fácil. Lente convergente possui as bordas mais finas que o centro. Então, toda vez que você analisar e ver que as bordas são mais finas do que o centro, temos lentes convergentes. Então, essa aqui, ó, biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, são todas lentes convergentes. Quando os raios passam por elas, eles juntam num único ponto. Olha que simples. Já quando as bordas são mais espessas do que o centro, por exemplo, aqui nesses casos aqui, ó, temos uma lente divergente. Os raios vão divergir. Então, a lente divergente possui as bordas mais espessas que o centro. Então, quando os raios de luz passam, eles divergem, separam. Tá bom? Então, queria começar te mostrando essas lentes, né, a representação. Então, o que a gente utiliza como exemplo, né, de lente esférica é a biconvexa e a bicôncava, tá bom? E agora, né, vamos falar dos elementos das lentes esféricas. Eu vou pegar aqui a convexa, biconvexa, né, lembra aqui, ó, essa aqui é a biconvexa, correto? Que é a lente convergente, né, porque ela é a mais importante, ela é que tem mais casos de formação de imagem. Ela é semelhante ao espelho côncavo, né? Tem 5 casos. Aqui também vai ter 5 casos, eu vou te mostrar todos eles aqui nessa pequena aula. Ó, quais são os elementos da lente? Vamos lá. A gente sempre traça ali na horizontal um eixo, que é chamado de eixo principal. E vai ter um ponto ali na lente, no espelho era chamado de vértice. Na lente é chamado de centro óptico, representado pelo CO. Então, o centro óptico é o cruzamento do eixo principal com a lente. Então, aqui é o centro óptico. Então, é muito parecido com o espelho, gente. Lembra que no espelho é o quê? É o vértice. É o vértice. Aqui é o quê? É o centro óptico. Tá bom? Então, quando é lente, é chamado de centro óptico. Muito bem. Além do centro óptico, a lente ela tem um raio de curvatura de um lado e de outro. Só que esse raio de curvatura... deixa eu voltar aqui rapidinho, só para você entender por que tem um raio de curvatura. Ó, olha o meu mouse aqui. Ó. Imagina
Se eu prolongar uma circunferência aqui, ó, do lado de cá, assim, ó. Tem até um desenho no material de vocês, né? Já deixei o material disponível já na aula 1. Do lado de cá e também uma circunferência do lado de cá, ó. Então, vai ter, ó, duas circunferências, uma de um lado e outra do outro. Então, tem dois raios de curvatura. Só que esses raios de curvatura aqui são chamados de ponto antiprincipal, representado pelo ar de antiprincipal. Mas é o centro de curvatura. A mesma coisa. Centro de curvatura da lente, ele é chamado de ponto antiprincipal. Os livros atuais trazem mais essa nomenclatura. Até pouco tempo atrás era só centro de curvatura. Agora eles trazem esse nome, então vamos utilizar, né, o mais recente. Então, a ponta principal, né, corresponde ao centro de curvatura da lente. Olha que fácil. E você lembra o que tem aqui, ó, entre o centro de curvatura, né, que é o ponto principal, e o centro óptico? Aqui no meio certinho, tem o famoso foco. Estão lembrando? Então, ó, foco, né, é a distância focal, definido, né, pelo ponto médio entre o ponto antiprincipal e o centro óptico, né? Metade certinho. Então, vou ter que colocar aqui, ó, o foco é igual a metade do ponto antiprincipal. Metade do raio de curvatura. Também, né? Já que se você coincide com o centro, coincide com o raio de curvatura. Tá bom? Então, é bem tranquilo, bem suave, né? Para quem já viu as aulas de espelhos, aqui fica facinho, vai, fica suave. Então, aqui eu queria, nesse slide, só te apresentar mesmo os elementos de uma lente. E agora, eu vou te mostrar, né, a lente convergente, né? Ela vai ser o nosso estudo de caso principal nessa aula aqui, porque é nela que forma vários tipos de imagem. Então, ó, vamos lá começar então, né, com a lente convergente. É quando os raios chegam paralelos. Aí, quando passa pela lente convergente, que é a lente biconvexa, os raios de luz vão convergir para um único ponto. E esse ponto é o foco. Então, tá aqui, ó, todo mundo se convergindo para o foco. Inclusive, aqui, ó, esse foco que é chamado de foco real. Por quê? Os raios realmente passam por ele. Os raios estão passando aqui, é o foco real mesmo. Ele existe. Provavelmente você já pegou uma lupa, né, e mirou ela em algum local, assim, ó, para queimar, né, a folha. Tem gente que brinca de queimar a formiguinha, porque realmente os raios de luz concentram ali, o calor concentra ali, né, porque é uma lente convergente. Suave? Muito bem. E vamos agora, né, falar daqueles raios notáveis. Lembra que no espelho foram 4, né? Lembra? Paralelo, volta pelo foco, volta paralelo, pelo centro, não sofre desvio, e o outro é pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. São os 4 raios notáveis para espelhos. Aqui a gente trabalha só com 3 já está ótimo, já para você descobrir o que você quiser, né? Você precisa só de 2. E quais são os primeiros aqui, ó? O primeiro e o segundo, gente, é idêntico do espelho, só que lembra que a luz sofre refração. Ela muda de meu material, então ela vai pro lado de lá, tá bom? Ela não volta não vai refletir não. Então o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse, ó. Paralelo, né? Passa pela lente e vai para onde? Vai para o foco, tá vendo? Pronto. Agora imagina um raio de luz passando aqui por esse foco aqui, ó. Passando pelo foco. Então quando o raio passa pelo foco, quando ele passa pela lente, ele vai paralelo. Então, ó, pelo foco, passa e vai paralelo. E se for pelo centro óptico? Pelo centro óptico não sofre desvio, continua a mesma coisa. Inclusive, é o mesmo esqueminha para a gente encontrar a imagem a partir de agora. Você coloca o objeto aqui atrás, aqui, ó, onde eu estou com o mouse, e a imagem vai ser formada num ponto de encontro, né, de 2 desses raios aqui, né? Claro, você pode usar os 3, mas 2 já é o suficiente. Você pode usar o primeiro, paralelo, foi pelo foco foi paralelo, está ótimo. Aqui, me coincidiu de eu colocar muito o primeiro e o terceiro, né? O paralelo foi pelo foco e pelo centro óptico foi pelo centro óptico, tá bom? Até porque são mais fácil mesmo de ficar desenhando aqui, vou fazer esse slide para vocês. Mas tanto faz, você utiliza 2 das 3 regrinhas que encontra. Quer escrever aí? Escreve rapidinho, ó. Primeira regrinha, paralelo, né? Passa e vai pelo foco. E quando o raio está chegando pelo foco, ele passa e vai paralelo. Em terceira regrinha, pelo centro óptico, não sofre desvio. Continua. Pronto, passa sem sofrer desvio. Agora, vamos lá, né? Aquelas mesmas regrinhas que a gente estudou, né? Aí, para espelho côncavo. Olha só, formação de imagens. Caso 1, objeto antes do ponto antiprincipal, né? Aqui antes, ó. Como se fosse antes do centro de curvatura. Né? Aqui nesse momento aqui, ó. Ó, vamos lá. E aqui eu trouxe aplicação também. Aqui eu caprichei, cara. Aqui eu tive mais tempo. Aqui eu consegui fazer uma coisa bem legal. Eu vou usar a primeira regrinha. Paralelo. Passa e vai pelo foco. E vou usar também a terceira regrinha. Pelo centro óptico não sofre desvio. Pelo centro óptico não sofre desvio. Pronto. Olha onde que os raios se encontraram, tá vendo? Então aqui é onde está formada a minha imagem. Pronto.
Então, a imagem desse objeto, né, dessa árvore aqui, ela é o quê? Ela é uma imagem real, né, porque ela é formada pelos próprios raios refratados, invertida, né, toda imagem real é invertida, lembra disso? E menor, né, ela ficou menorzinha. Pronto, olha que simples. Onde que a gente aplica isso aqui no nosso dia a dia? Deixei anotado aqui também, ó. Câmera fotográfica. A câmera fotográfica, né, quando ela vai focar um objeto, né, ela projeta uma imagem real lá no fundo do dispositivo, da câmera. E no olho humano também. Na próxima aula, eu vou falar para vocês do olho humano, e você vai ver, né, que fica um objeto na nossa frente, e a imagem é formada lá na retina, de cabeça para baixo, uma imagem real, menorzinha também, menor e real, tá bom? Invertida, né? Se é real, é invertida. Leva isso para sempre, ok? Muito bem, então esse é o caso número 1. Agora, né, lembra, ó, vou colocar agora essa árvorezinha aqui, ó, aqui em cima do ponto antiprincipal, né, que é como se fosse o centro de curvatura. Vamos ver como é que o que vai acontecer? Ó, objeto no ponto antiprincipal. Vou usar duas regrinhas de novo, vou usar a primeira, paralelo, passa e vai para o foco, pronto. E agora eu vou usar também a terceira, pelo centro óptico, vai pelo centro óptico, pronto. Perceba que os raios se encontraram aqui, ó. Onde eles se encontraram é onde foi formada a árvorezinha, a imagem da árvore. Perceba que a imagem ela é igual, ó, e ela está em cima do ponto antiprincipal. Se a colocar aqui o ponto antiprincipal, mas ele está aqui, ó, exatamente aqui, tá bom? Então, vamos colocar aí, ó, imagem real invertida igual, né? Igualzinha mesmo, mesmo tamanho. E aonde que é utilizado isso aqui? Nas copiadoras, né? Quando você vai tirar um xerox, já percebeu? Por exemplo, né, que é uma copiadora, você coloca a folha de cabeça para baixo, aí projeta a imagem, aí a copiadora, o xerox, ela vai imprimir aquela folha, né, para você ali, né, idêntica, né, do mesmo tamanho, né, através da imagem formada, né, através dessa lente convergente, e aí o objeto é colocado exatamente no ponto antiprincipal. Então é isso, né? É uma aplicação bem interessante. E agora eu vou colocar um objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, aqui, ó, nessa região aqui, ó, onde eu estou com o mouse. Então esse é o caso 3. Se você quiser fazer aí, fique à vontade, né? Pode treinar aí rapidinho, é bem facinho. Ó, pause e faz, que eu já vou fazer, ó. Primeiro, paralelo, né? Vai pelo foco, beleza. E agora, né, pelo centro óptico, não sofre desvio. Então perceba que os raios de luz se encontraram aqui na frente, ó. Então, ó, fica uma imagem maior, tá vendo? Uma imagem maior aqui que se encontra aqui, ó. Então aqui temos uma imagem real, invertida e maior, ok? Ah, tô lembrando de um detalhezinho aqui, ó. Eu falo o seguinte, a primeira regrinha, paralelo, passa e vai pelo foco. Aí segunda, pelo foco, passa e vai paralelo. Terceiro, pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Só que essa questão de colocar, né, primeira, segunda, terceira regrinha, é eu que faço, não tem a ordem certa, sabe? Você tem que aplicar elas aí e fazer. Não tem, qual que é a terceira regrinha? Pelo centro óptico ou pelo centro óptico? Não, não tem essa especificação, tá bom? Primeira, segunda, terceira. Tem essas regrinhas, né? Eu gosto de colocar elas assim, porque eu acho que fica mais fácil de memorizarem. Porque você já lembra, paralelo pelo foco. Aí você faz o contrário, vira segunda. Pelo foco, paralelo, entende? Então, é uma coisa, é uma didática que eu criei, mas não tem essa ordem específica, não, ok? Não é uma regra essa posição, não. Entendidos? Muito bem. E aonde que é utilizado isso aqui? Aqui é utilizado em projetores de slide. Em projetor de slide, você pode perceber, né? Principalmente que esse projetor mais antigo, né? Você colocava lá ele de cabeça para baixo, assim, pequenininho, formava uma imagem grandona lá na parede. Então, e essa imagem, para ser projetada, tem que ser uma imagem real que pode ser projetada. Por quê? Porque ela está na frente da lente. Então, fica fácil de projetar ela. Você consegue projetar essa imagem aqui. Então, ela que é projetada lá na parede, grandona lá. Muito bem. E agora o caso 4, né? Objeto no foco. Ó, não sei se você lembra o que acontece aqui. É a mesma coisa de espelho côncavo, repetindo. Se você sabe lá, você sabe aqui. Né? Que é uma aula tem mais de repetição mesmo. Ó, paralelo, passa e vai para o foco. Pronto. E vou usar a segunda também. Pelo foco, passa sem sofrer desvio. Então vai. Perceba que esses raios aqui, ó, que sofreram refração, eles estão paralelos um com o outro. Se eles estão paralelos um com o outro, eles não vão se encontrar. Toda vez que os raios refratados não se encontram, o que você faz? Você prolonga os raios refratados. Então aqui está prolongado, né? Você prolonga esse aqui também, ó. Estão prolongando aqui. E perceba que eles não se encontram. Então não vai formar imagem. Então aqui não tem aplicação nenhuma, né? A gente fala que não forma imagem,
ou fala que a imagem é imprópria, ou fala que a imagem é formada lá no infinito, porque as retas paralelas se encontram no infinito. Olha que bonito, né? Que romântico isso. Então é isso, então. Bem de boa, nem tem segredo não. Muito bem. E o último caso, o caso número 5, que é quando eu coloco o objeto entre o foco e o centro óptico, né? Então, ó, tá entre o foco e o centro óptico. Beleza? Então não está em cima do foco, não. Perceba a diferença, ó. Que estava no foco, né? No início no foco, agora está entre o foco e o centro óptico. Porque como eu peguei uma árvorezinha maior para ficar mais bonito o nosso slide, aí não fica no meio certinho, mas não precisa ficar no meio certinho, né? É só para a gente ter uma noção. O que acontece? Passou do foco, entre o foco e o centro óptico, pode ter certeza que a característica da imagem é só uma. Então, eu vou te mostrar aqui agora. Usando a primeira regrinha, paralelo, né? Passa e vai para o foco, pronto. Agora eu vou usar a terceira de novo. Pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio, pronto. Perceba os dois raios aqui, ó. Esse e esse. Eles estão distanciando um do outro, ó. Se eles estão distanciando um do outro, eles não vão se encontrar. Então, a imagem real não vai formar, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou prolongar os raios refratados. Então, esse que já está prolongado, né, aqui. Agora, eu vou prolongar esse aqui, ó. Ao prolongar esse aqui, ó. Olha que legal. Se encontraram aqui, ó. Aonde se encontrou é onde é formada a imagem. Então, a imagem está sendo formada aqui grandona mesmo, né? É uma imagem só, direta. Direta, ela é o quê? Virtual, que ela é formada pelo prolongamento dos raios refratados. Então, fica uma imagem virtual, direta e maior, utilizado, por exemplo, em lupas e também para corrigir problemas de visão, como hipermetropia, presbiopia, mas essa questão de problema de visão é assunto para a próxima aula, não é agora, tá bom? Aqui eu quero que você leva de aplicação aí a lupa. Inclusive, se colocar a lupa assim, você vê, vamos supor, na letrinha de jornal, né? Imagina aqui, ó. Estou com um livro aqui, um livro do aula, ó. Aí eu vou colocar a lupa aqui, ó. Aí eu vou ver a imagem aqui grandona, né? Depois da lupa. Então, ó, o meu olho tá do lado de cá. Então, por exemplo, né? O olho da pessoa tá aqui, ó, nessa região aqui, ó. Onde está chegando o raio de luz aqui, ó. Então, aqui pode colocar o olho da pessoa, que a pessoa não vai ver esse objeto, vai ver a imagem grandona aqui. Ok? Muito bem. Então, isso aqui, né, são os casos, né, os 5 casos de lente convergente, que é também a famosa lente biconvexa. Entendidos? E agora, né, vamos falar rapidinho aqui, já está no finalzinho da aula, né? Bora falar agora da lente divergente. A lente divergente é o seguinte, ó. A lente divergente é quando os raios chegam paralelos e, em vez dos raios convergir, eles vão divergir. Só que tem uma curiosidade. Quando os raios são divergentes, né, eles divergem, o prolongamento passa pelo foco. Olha que interessante, ó. Então, ó, vai divergir, vai espalhar raios de luz para todo lado aqui, ó. Mas se eu prolongar todos eles, eles têm um ponto em comum, esse foco aqui, ó. Esse foco aqui é o foco principal dessa lente, que é um foco virtual, tá bom? Ele é o foco virtual. Por que ele é virtual, não é real? Por causa que os raios de luz não passam nele de verdade. O que passa nele é os prolongamentos dos raios de luz. Por isso. Entendidos? E aí, bom, e vamos lá falar da formação da imagem aqui. Caso único. Olha que maravilha, velho. Caso único, pessoal, é caso único. Ó, seguinte, você pode colocar o objeto em qualquer lugar, né, que vai formar sempre uma mesma imagem. Aquela velha dicasinha, né? Se você lembra tudo que aconteceu lá na lente convergente, né, aquelas imagens formadas, vamos lembrar aí rapidinho, ó, formou, né, real maior, real igual e real menor. Quando coloca no foco, não forma imagem, e formou também, né, lembra da lupa, uma virtual maior. Então ficou faltando o quê? Ficou faltando uma imagem virtual menor. Então é que tem que ir. Pronto. Então você pode fazer isso. Você lembra o que tem lá na lente convergente, que é a lente biconvexa, né? E o que faltou lá vai estar aqui. Então o que faltou lá? Faltou a imagem menor, né, e virtual. Então é que está aqui. Que eu acho mais fácil, que é um pouquinho mais chato de encontrar a imagem. Mas eu vou te mostrar, ó. Olha só. Vamos lá. Primeira regrinha, paralelo. O raio vai divergir, só que o prolongamento passa pelo foco. Então tá ali, ó. Beleza. Agora, eu vou usar a terceira de novo. Pelo centro óptico, não sofre desvio. Ó, não sofre desvio. Aí, bom, perceba que esses dois raios aqui, ó, estão se afastando um do outro, né? Tem um meio que subindo, o outro indo reto assim, ó. Então, estão se afastando um do outro. Então, o que você tem que fazer? Você precisa de prolongar esses raios refratados. Então, esse aqui já foi prolongado, ó, tá aqui. Aí você vai prolongar isso aqui, ó. Ó, eles se encontram aqui. Onde se encontram, onde foi formada a imagem. Uma imagem pequenininha, tá vendo?
Ou seja, é que estava faltando. Imagem virtual direta e menor. Pronto, acabou. Então tá aí, ó, imagem virtual direta e menor. A pessoa, e a virtual e igual, né, do mesmo tamanho? Aí ela forma só em espelho plano, né, que é o espelho da nossa casa. Então lá é que forma a imagem virtual e de igual tamanho, lá atrás o espelho. Ah, e a aplicação disso aqui, né, sem ser problema, corrigindo problema de visão. Ó, uma aplicação que tem aqui é o olho mágico. Aquela lentezinha que tem nas portas, para você ver quem está chegando na sua casa. Perceba lá para você ver. Esse tipo de lente aqui, ó, no olho mágico, né, ele deixa a pessoa menorzinha lá. Então a pessoa é menorzinha, você vê que ela tá pertinho da porta, né, você que tá querendo já entrar lá, doidinha para entrar, porque realmente, ó, olha onde está o objeto. Meu mouse até a lente. Agora, onde está a imagem até minha lente. Tá vendo? Então, você chega o olho aqui, você vai ver a pessoa mais perto. Só que, ao mesmo tempo, ela está mais perto e está menor. Né? Porque aproxima a imagem, ao mesmo tempo, forma uma imagem menor. Então, a imagem menor, direta e virtual. Né? Toda imagem direta é virtual. O outro exemplo que a gente vai aplicar isso aqui na próxima aula é em miopia. Né? Em correção da miopia, a gente usa uma lente divergente. Ok? Pronto. Né? Bem de boa, bem suave. Ah, se falar para você assim, ó, a lente divergente tem um grande campo de visão? É verdade. Você pode perceber que quando você olha através daqui, ó, você coloca seu olho, onde estou com o mouse aqui, ó, o seu olho aqui, ó. Aí você consegue ver um campo de visão bem ampliado, sabe? É igual o espelho convexo. O espelho convexo, que é o espelho divergente, aquele espelho que fica no alto assim de mercearia, né? Ele é o espelho também anti-furto, porque você olha para aquele espelho e você consegue ver todas as prateleiras. Tá? Então, se alguém estiver furtando alguma coisa, a pessoa está no caixa e consegue visualizar. Também é utilizado o espelho divergente lá em ônibus, né? No alto do ônibus, assim, ó, você entra no ônibus e olha assim, ó, para a direita, você vai ver um espelho convexo lá, porque o motorista ele pode olhar para aquele espelho convexo e ele consegue ver várias faixas na rua para ver se pode ir, né? Se não está vindo ninguém, né? Um carro, uma moto, por exemplo. Então, tudo que é divergente, espelho divergente, né, que a gente estudou em aula passada, e aqui também, ó, lente divergente, tem um grande campo de visão, tá bom? Amplia o campo de visão, a gente consegue ver mais do que o natural, do que o normal. Ok? Muito bem. Né? Então, essas são as formações da imagem. E para finalizar aí com chave de ouro essa aula aí de lentes, né? Deixar ela bem completinha para vocês, né? Falar das equações de lentes e espelhos, que é o seguinte, ó. Estou colocando aqui uma lente, né? Mas essa fórmula eu já apresentei para vocês em espelhos, é a mesma que para a lente. Então, estou só repetindo, é bem facinho. Então, estou colocando aqui, ó. Imagina um objeto aqui, tem um objeto aqui, e esse objeto tem uma altura, né? HO é a altura do objeto. E ele está uma distância da lente. Né? Como a gente está estudando lente, eu estou colocando a distância do objeto à lente. Quando eu estudei espelho, eu coloquei um espelho e coloquei a distância do objeto ao espelho. Né? Mas é do objeto a alguma coisa. Ou do objeto à lente, ou do objeto ao espelho. Nesse caso aqui, né, é do objeto até a lente, né, que é o DO. E aí você sabe que é formado uma imagem aqui, ó, onde foi encontrado os raios de luz. Então aqui está a imagem, e essa imagem aqui ela tem uma altura HI e ela também está a uma distância DI da lente. E aí a primeira fórmula que eu quero falar para vocês é do aumento unitário, né, da ampliação. Né? Quantas vezes que a altura da imagem é maior que a altura do objeto, por exemplo? Então é só você fazer isso aqui, ó, aumento linear é HI sobre HO, é a altura da imagem sobre a altura do objeto, só isso. Uma outra maneira de você encontrar o aumento linear, vai dar o mesmo valor numérico, é bem interessante, é você pegar o DI e dividir pelo DO. Então pode ser HI sobre HO, ou se não DI sobre DO, que você acha também quantas vezes, né, que a imagem está maior comparada com o objeto. Então tá aí essa outra fórmula. Né? Então, aumento linear é HI sobre HO ou DI sobre DO. Já que é tudo aumento, você pode igualar. Né? HI sobre HO é igual a DI sobre DO. Essa fórmula que até é muito utilizada, né? Muito comum, dá para você duas distâncias e uma altura, aí você vai achar outra altura. Né? Bem de boa isso. E a última fórmula aí, né, que é a famosa equação de Gauss, né, repetindo ela aí, ó, fica bem claro, que é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Olha que fácil. Então, ó, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI, que é a distância da imagem, mais 1 sobre DO, que é a distância do objeto. Lembra do macete para essa fórmula? Se você lembrar dela, você vai ter o inverso de fudido, né? Inverso de fudido, né? Acertando tudo. Né? Agora, quando você esquece, tá fudido, né? Fudeu tudo. Então, lembra, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO,
Então, é o inverso do fudido, a palavra fudido. Pronto. Aí lembra daqueles detalhezinhos importantes, né? Quando temos uma lente convergente, o foco é real. Lembra que o foco realmente existe? Então, o foco é positivo. O valor numérico aqui você coloca positivo. Agora, quando é uma lente divergente, o foco ele é formado pelo prolongamento dos raios. Então, é chamado de foco virtual, tá bom? Então, deixei tudo anotado aqui, ó. Foco positivo, né? O foco real para lentes e espelhos convergentes. Foco negativo, menor do que zero. Foco virtual para lentes e espelhos divergentes. Agora, a imagem também. Quando a imagem ela é real ou invertida, ela tem um valor positivo, maior do que zero. Agora, quando a imagem é virtual direta, ela é negativa. Então, por exemplo, se falar assim para você, ó, uma lente está formando uma imagem virtual a 30 centímetros do espelho. Aí você vai pegar esses 30 centímetros, passar para metros, que é 0,3 metros, e coloca o valor negativo. Então, fica aqui, ó, DI menos 0,3. Pronto. Aí você vai achar o foco. Se achar um foco positivo, é porque é uma lente convergente. Se você acha um foco negativo, é porque é uma lente divergente. Né? Bem fácil. E já o DO, né, é sempre valor positivo. Então, o DO nem precisa se preocupar, não, velho. Deu a distância do objeto até a lente ou até o espelho, sempre valores positivos, sempre. Em outras palavras, always. Always é sempre em inglês. Tá bom? Fechou? Então é isso então, meninos. Essa é a aulinha de hoje. Ó, mostrando aqui, acabou tudo, né? Deixa eu finalizar esse compartilhamento aqui. Você que acabou de assistir essa aula no YouTube aí, espero que tenha gostado. Se gostou, ajuda a compartilhar aí, ajuda a propagar meu trabalho aí, que eu vou ficar muito grato, né? E não se esqueça de se inscrever do canal. Ó, 2023, velho, vai bombar, vai bombar. Tô cheio de projeto aí, tô me reorganizando para ter mais tempo para fazer muito conteúdo legal para vocês. Entendidos? Então, até!